sejam bem-vindos a mais um programa Mercado Cultural, o seu programa semanal sobre economia criativa. Nós estamos aqui com Alexandre e com Meísa, porque hoje é nosso programa especial em comemoração ao Dia Mundial da Fotografia. 19 de agosto é comemorado o Dia Mundial da Fotografia e nós vamos fazer esse programa especial para a gente falar sobre fotografia, sobre alguns movimentos, né, que estão acontecendo na cena da fotografia aqui do Rio Grande do Norte e conversar um bate-papo aqui. Alexandre e Meísa são dois fotógrafos, eu também já atuo como fotógrafo já há algum tempo, então a ideia é a gente fazer uma coisa informal, que a gente possa interagir e que cada um possa se expressar e falar aquilo que a gente está querendo comemorar, né? Infelizmente nós estamos nesse momento com as atividades suspensas, atividades que envolvem ações em grupo, né? Que nós possamos nos encontrar fisicamente, mas nós estamos nos encontrando de forma virtual aqui através do Pantin, que é essa revista eletrônica que nós estamos conversando aqui, e que também você pode acessar no YouTube, no Instagram, no Facebook e no site do Pantin, que é www.pantin.com.br. Então, Alexandre, se apresenta um pouco aí para quem não conhece você e seja bem-vindo. O meu nome é Alexandre Santos, eu sou um amante da fotografia, né? Minha formação na área de comunicação social, mas eu escolhi a fotografia como uma forma de expressão artística, né? É também um pouco da minha profissão, eu não trabalho exclusivamente com fotografia, mas também trabalho com a fotografia, com a área de formação, né? Com a área de produção, né? E com a área também de difusão. Por isso que eu procuro estar sempre antenado nas coisas que estão acontecendo nesse mundo da fotografia, né? Por uma necessidade pessoal e por uma necessidade também profissional. Uhum. E você tem uma atuação na área de ONG, né? No terceiro setor, projetos culturais, né? Faz parte de um coletivo, né? Fala um pouco aí dos projetos que você já... Exatamente, são 2 coletivos, né? Há aproximadamente 14 anos, 13, 14 anos, eu faço parte do coletivo Caminhos, Comunicação e Cultura, e a gente tem desenvolvido muitos projetos, também na área de fotografia, mas sobretudo na área de produção cultural, de uma forma geral, com audiovisual, com essa área também que é uma área bastante carente, que é a cultura popular, e a gente tem desenvolvido também algumas atividades voltadas para a cultura popular, através de produção audiovisual, né? A gente produziu uma série sobre literatura de cordel, uma série que inclusive está na internet, Cordelídicas Nordestinas, um documentário também com o mesmo nome, Cordelídicas Nordestinas. Desenvolvemos também muitas oficinas de poesia popular, literatura de cordel, de forma que a gente tem, principalmente no interior do Rio Grande do Norte, desenvolvido essas atividades. E de um ano para cá, eu também, junto com você e com a Meísa e outros colegas, a gente formou o Coletivo da Foto e a gente vem desenvolvendo atividades exclusivamente voltadas para o campo da fotografia. Legal. E a gente daqui a pouco vai falar um pouco do Coletivo da Foto. Você está lançando uma websérie, né, sobre fotógrafos. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre isso também. Mas, Meísa, tudo bem? Seja bem-vinda. Se apresenta um pouco aí para... Olá, eu sou a Meísa Medeiros, sou fotógrafa formada e, juntamente com o Henrique, faço parcerias aqui também no mercado da foto. Tem outras atividades também ligadas ao campo da imagem. Sou membro do Coletivo da Foto, juntamente com o Alexandre, com o Henrique e outros parceiros também, outros membros. E hoje a gente veio falar um pouco também do processo de algumas atividades que a gente está desenvolvendo. A websérie Autorretrato, que vai estrear hoje, e outras coisas também, sempre ligadas a esse campo da fotografia, e também uma junção com o audiovisual, né? Que não deixa de ser. A gente está fazendo produções de fotos, mas também de vídeos e divulgando esses trabalhos. Legal. E você está também com a lojinha aí, né? Isso. A gente já tem uma loja de fotografia, uma loja colaborativa, mas agora a gente está com outras ideias também desenvolvendo, e no decorrer do programa a gente pode falar mais detalhes. 35 mm, é isso? Isso, 35 mm. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais da lojinha isso, também, certo, enfim. ok. Mas eu quero começar o bate-papo trazendo um pouco essa reflexão da fotografia, né? Nós vivemos assim, eu sou da geração dos anos 80, né? Assim, eu comecei a fotografar nos anos 80 e
na época ainda do laboratório, do preto e branco, então eu vivi toda a transição da fotografia química para a fotografia digital e também essa junção e essa transição da fotografia com audiovisual, porque quando a gente fala de fotografia hoje, é quase impossível a gente também não falar de audiovisual, e a gente que trabalha como fotógrafo, né, a gente também tem nossas produções no audiovisual, tanto Meísa, como Alexandre, como eu, enfim, todo mundo que trabalha nessa área. Eu quero que vocês falem um pouco dessa percepção de vocês, onde é que a fotografia está hoje, né? E o que é que vocês pensam para o futuro, falando de uma maneira mais filosófica, mais conceitual sobre o momento da fotografia hoje. Eu acho que a fotografia, ela, socialmente, ela atingiu um patamar muito importante, né? Tão importante que se torna quase banal. Hoje parece que tudo existe para terminar numa fotografia, né? Se antes se dizia que tudo pode terminar num livro, numa bela história, hoje me parece que a fotografia é um atestado de presença. Então, se eu vou ao restaurante ou se eu vou a um passeio, eu preciso registrar de que eu estive presente naquele local, eu comi aquela determinada comida, e me parece que essas postagens, elas são tão importantes quanto o próprio ato de desfrutar a comida ou o ambiente em que se está. Porque nós vivemos numa sociedade onde a exposição ela ganha um lugar de grande importância, né? E para você ter esse atestado de presentificação, de que esteve presente em determinado momento, nada melhor do que você fazer o uso da imagem. Então a imagem ela tem uma importância muito grande, desde a chegada do Facebook, né? Esse livro de faces em que as pessoas precisavam conhecer as pessoas pela própria imagem, diferente de outras tecnologias que a gente tinha antes, de salas de bate-papos, dessas coisas onde você não tinha uma interação direta. A gente não estava ainda num período que a internet utilizasse webcams, como a gente utiliza agora. Então, a imagem ela começa a ganhar esse status, né? E junto com isso vem a miniaturização e a democratização de acesso aos meios de produção dessas fotografias. E aí, quando chega o smartphone, ele vem com essa possibilidade de você produzir a imagem fotográfica e, ao mesmo tempo, você poder fazer essa difusão dessa imagem, fazer essa postagem, como a gente chama, e fazer com que aquela imagem, que é um instantâneo, seja um instantâneo também para quem está lá do outro lado poder observar. Então, mas eu estou falando especificamente de tecnologia, e essa tecnologia ela facilitou muito para que a fotografia se expandisse. Isso vai gerar uma série de outras discussões, né? Discussões, sobretudo, se hoje todo mundo tem condições de produzir imagens, né? Como é que fica o trabalho do fotógrafo? Se hoje é possível, quando você tem qualquer evento em escala mundial ou em escala local, você tem muitas pessoas ali que vão produzir essas imagens, e essas imagens vão ser produzidas e muitas vezes compartilhadas muito antes de que um fotógrafo de uma agência ou de um jornal ou de um site chegue naquele local. Porque hoje todo mundo tem essa possibilidade, né? Hoje nós somos prosumidores, nós somos não só produtores e consumidores, né? Porque antes a gente era só consumidor, hoje a gente também produz. Eu também quero dizer como é que está a minha rua, como é que está o meu bairro, como é que foi o pôr do sol, como é que está a lua, como está muito bacana o passeio que eu estou fazendo. E a imagem, ela vem com uma importância muito grande para isso, para fazer com que essas pessoas vejam e possam partilhar daquele mesmo momento. Olha só que coisa incrível. A gente produz, nos últimos 2 anos, a gente produziu mais imagens do que o século passado inteiro. Então, você tem uma ideia da quantidade de imagem que vem sendo produzida. E, naturalmente, boa parte dessas imagens, elas se perdem, né? No próprio ambiente da internet, ou nos HDs, que às vezes pifa e vai embora, e a gente acaba, na grande maioria, utilizando menos de 10% do que é produzido com fotografia. Isso é um problema também muito grande, né? Porque aí você vai perder tempo produzindo uma coisa que você não vai utilizar. E a maioria das pessoas, como não tem muita preocupação técnica, ela vai na base do erro-acerto.
Quanto mais eu tirar, maior a chance de eu ter melhores imagens. Esse é um caminho que a maioria tem seguido. Então, isso também pode gerar uma discussão, né? É muito legal essa discussão, porque assim, nós tivemos a fotografia no século XIX, o surgimento dessa fotografia, que era dotada de uma série de artefatos, de conhecimentos de física, de química, e que poucas pessoas tinham condição de manipular isso, então as pessoas tinham acesso ao consumo da imagem, né? E aí você tem o George Eastman, que no início do século XX populariza com as câmeras compactas, né? Com a George Eastman Kodak, né? Então, você cria a câmera compacta e já no início do século XX se questionava o papel do fotógrafo com o surgimento das câmeras compactas, né? E aí nós temos o início do século XXI com a revolução da fotografia digital, que também, como você bem colocou novamente a profissão de fotógrafo diante desse paradigma, né, da profissão. E eu vejo como você, eu acho que cada vez mais o fotógrafo é esse olhar especialista, é esse olhar técnico, né, quer dizer, você tem a capacidade de escrever uma imagem, tanto do ponto de vista da linguagem, como do ponto de vista da técnica, e que isso não é superável por o simples apertar de botão, né? Então, assim, ao você estar produzindo uma imagem com smartphone, quer dizer, tem uma série de implicações, assim, não só do ponto de vista da técnica, do enquadramento, da composição, mas principalmente dessa compreensão do texto visual, que eu acho que é o grande diferencial do fotógrafo, né? E acredito que você pode falar um pouco disso aí mesmo, como fotógrafa, né? Sim. Como é que você... Queria aproveitar o gancho do que vocês falaram. Eu acho que existe muito essa discussão com relação a fotografias, ao fotógrafo em si, se a profissão vai se extinguir. Eu vejo, às vezes, essa forma da popularização da imagem um ponto positivo, porque se a gente tomar consciência de ensinar, de mostrar às pessoas que a fotografia em si não é somente apertar o botão, vai haver uma valorização a mais desse profissional. Vão ver que existe diferença de amadores, pessoas que são completamente leigas, e o profissional em si. Então, eu acho que vale a pena a gente incentivar esse conhecimento, né, da população em geral. Legal. E você, Meisa, como é que você se posiciona hoje dentro da fotografia? Como é que está o seu trabalho? Fala um pouco aí. Olha, o meu trabalho, a gente sabe que a gente tem que fazer um pouco de tudo, né? Porque não está fácil, mas eu me vejo mais um pouco como fotógrafa documental e muito apaixonada nessa questão da produção, né? De eventos, todos ligados ao campo da imagem, da fotografia em si. E eu acho que seria mais isso, a questão da fotografia documental, né? Documentar o dia a dia, produzir séries com determinados temas. E eu acho que basicamente é isso. Legal. E você, Alexandre, como é que você está se posicionando hoje profissionalmente? Assim, eu utilizo a fotografia como parte do meu trabalho profissional, não é? Trabalho com cinema, trabalho com fotografia, sou funcionário público, trabalho no departamento de comunicação, sou também professor, ministro cursos livres, trabalho com formação no campo da fotografia, trabalho também como produtor cultural nesse campo da fotografia, nós trabalhamos, né, com o nosso coletivo, e, portanto, em todos esses trabalhos a fotografia permeia o meu trabalho. Hoje é uma espécie de centro da minha vida, a fotografia. E eu utilizo também como forma de expressão artística. Eu desenvolvo alguns trabalhos autorais, né? Sempre estou desenvolvendo. Parei um pouco com as exposições, porque achei que talvez exposições, no momento, para mim, não era o caminho, não era interessante, pelo menos nos últimos 4 anos. Eu não pensei mais em expor, mas continuo com uma produção. Então, a fotografia permite que eu enxergue uma realidade do mundo que me cerca, das coisas que me tocam, e a partir disso eu começo a produzir imagens, e essas imagens elas já são produzidas dentro de um processo de reflexão, e quando elas são produzidas, elas também continuam nesse processo de reflexão até desaguar em um trabalho que seja um conjunto de imagens que dê conta de falar sobre esse tema. Essa questão do trabalho autoral, ela é o ponto mais difícil,
mas o ponto mais, eu diria, mais importante, porque ele é muito existencial. Porque você, por exemplo, quando pega a sua câmera e sai lá para o Santuário de Pipa para fazer suas fotografias, o resultado que você vai obter é uma parte do processo, mas o seu envolvimento com a natureza, com o meio ambiente, né? com o Zen, né? que é essa questão da sintonia do homem com a natureza, e ela é tão importante para a gente, né? A gente não quer só comida, a gente não quer só bebida, né? A gente quer diversão, a gente quer arte, é um desejo e é uma necessidade nossa. Então a fotografia como arte, ela também tem suprido em mim essa necessidade. Então a fotografia hoje está no centro mesmo das minhas atividades e principalmente da minha vida, o que é mais importante, né? Porque a gente precisa de alguma coisa que possa nos mover. E eu tenho procurado também como estudante, como pesquisador, tentar entender, né, através de leituras, através de reflexões, através de textos, através de imagens, através desses trabalhos, trazer essa reflexão para que a gente possa realimentar com o olhar de outras pessoas e, enfim, poder dar continuidade, que é isso que a gente faz quando a gente se depara com o trabalho. A gente está dando continuidade com o olhar, né, porque ninguém produz para si próprio, né? A gente produz fotografias para que as outras pessoas possam ver. E se engana quem acha que a fotografia é uma linguagem universal que possa ser entendida da mesma forma em qualquer ponto do mundo, porque hoje se repete muito isso. Na realidade, não, a gente vê com a nossa cultura. Então, uma imagem que de repente é muito bela aqui para o Ocidente, lá para o Oriente, ela pode agredir. Então, não é uma linguagem universal, né? Talvez o sorriso seja uma linguagem universal, né? Porque ela pode ser compreendida em qualquer parte. E que agora está meio incompreensível por conta das máscaras que nós utilizamos. Legal. Então, mas essa reflexão que nós estamos fazendo, assim, eu vejo que é muito importante, e isso que você fala, né, da fotografia, eu sou uma pessoa assim como você e como Meisa, nós vivemos num estado periférico, né, nós produzimos uma arte que até bem pouco tempo ela travou uma batalha histórica para se constituir como arte, né? Nós sabemos que, historicamente, a fotografia adquiriu esse status de arte recentemente, né? No início da fotografia, se tinha muito a fotografia como a verdade, né? Então, era a câmera que fotografava, era a câmera, então era algo que transcendia a subjetividade humana e a fotografia ganhou esse status de arte por uma conquista dos fotógrafos, né? Foi, ao longo do século XX, nós conquistamos esse status de arte. E hoje a fotografia está nessa condição, né? Cada vez mais, nos últimos anos, nós temos visto exposições, mostras, a própria comercialização da fotografia fine art, né? Ela tem adquirido esse status, principalmente aqui para a gente, talvez fora do Brasil isso já seja uma realidade há mais tempo, né? Mas para nós aqui, esse status é algo mais recente, né? E eu também vejo como você. E cada vez mais, e aí para entrar na história dos coletivos, né? Cada vez mais nós sentimos essa necessidade de ser produtor, de ser o realizador, né? E de ser o artista, né? Que é múltiplas funções. E, na verdade, quando a gente trabalha com projetos, na verdade, o menor tempo que a gente passa é fotografando ou filmando, né? A maior parte do tempo a gente passa produzindo, fazendo a pré-produção, fazendo a produção, fazendo a pós-produção, né? E muito pouco tempo a gente passa realmente fazendo o que a gente gosta, que é fotografar, né? E aí, assim, a minha pergunta vai dentro desse intuito, né? Por que nós vamos, então, sentir essa necessidade de nos reunirmos em coletivos? O que é que Meisa pode falar disso? Por que isso? Eu acho que não somente no nosso coletivo de fotografia, né, de outros coletivos, mas em geral o ser humano sozinho não faz nada. Então a gente tem que ter pessoas de confiança, pessoas que tenham o mesmo pensamento, pelo menos um pensamento parecido, para a gente conseguir produzir algo, né, que que tenha uma relevância, vamos dizer assim, à sociedade. Então eu acho que dentro das nossas possibilidades, o nosso coletivo ele tem esse ideal, né, de propagar a fotografia potiguar, não somente a fotografia feita por mim, por Alexandre, por você, Henrique, Damião, que entrou agora, Vladimir, mas assim, em geral, a gente tem esse pensamento também de mostrar o outro, outras pessoas que também
outros fotógrafos do nosso estado. Enfim, eu acho que é isso, basicamente, sabe? É um ideal em comum. Fundamental é mesmo o amor. É impossível ser feliz sozinho, já dizia o poeta, né? Então, o ser humano ele tem essa necessidade de compartilhar a sua felicidade e de fazer com que a simples presença, a troca de afetos, de experiência, faça com que alguma coisa em comum possa ser produzida, né? E sempre é produzida, quando não no campo artístico, mas no campo social, né? Então, a gente vê as comunidades se juntando para resolver os seus problemas, para debater, para denunciar. O fotógrafo se junta para fortalecer aquele seu meio, o seu caminho, para produzir coletivamente. Hoje tem coletivos que estão produzindo em que os fotógrafos não assinam as fotografias. Sim. A assinatura ela é coletiva, não é? Uhum. Isso é muito bom construir coletivamente, é muito bom construir de forma colaborativa. E tem sido uma experiência boa, nesse pouco período que o coletivo da gente tem existido, de poder se juntar para poder pensar junto, né? Porque sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só. Uhum. Quando a gente sonha junto, fica mais fácil da gente poder fazer esse sonho se tornar realidade. Por isso, esse nome coletivo são os antigos grupos que sempre existiram, essa junção de artistas, né? Hoje está se utilizando o nome de coletivo. Os fotoclubes, né, que existiram durante muito tempo. Os fotoclubes, os cineclubes, depois os fotocineclubes, já juntando todas essas coisas. Então, é de uma importância muito grande, né? E aí é preciso que a gente possa amadurecer ao ponto de a gente saber que a gente tem diversos movimentos fotográficos aqui mesmo no Rio Grande do Norte, né? A gente tem esse movimento da fotografia autoral, que é uma coisa mais recente aqui no Rio Grande do Norte, mas você tem um movimento que é um movimento que segue, né? Mesmo que não se reúna, das pessoas que trabalham com fotografia comercialmente e que tira dali o seu sustento de diversas formas, né? E tem essas pessoas que começam a utilizar a fotografia também como uma forma de terapia, uma forma de encontro com aquelas coisas que lhe faz muito bem, né? E eu conheço muitas pessoas, e tem grupos aqui reunidos nesse momento no estado, através do Facebook, através de outras redes sociais, que se reúnem e que partilham esse bem em comum, né? Porque a fotografia também pode fazer bem, pode ser uma espécie de terapia, pode trazer um alento no momento, é uma forma de você sublimar, né? Freud e Lacan já falavam nesse processo de sublimação, que é quando você pega diversas energias que não estão muito boas em você, e você precisa trabalhar aquilo de alguma forma, e a arte tem sido esse caminho, né? Portanto, o termo arte-terapia, né, ou fototerapia, não seria alguma coisa muito estranha para a gente pensar nos dias atuais, né? Então, a fotografia faz esse bem também para cada um de nós. E aí, quando a gente se senta num dia como hoje, né, que se comemora o Dia Internacional da Fotografia, para celebrar, para falar sobre esses assuntos, não vai faltar assunto aqui. Primeiro porque não existe limite de perfeição para aquelas coisas que a gente faz com amor. E a gente falar sobre uma coisa que a gente nos é muito cara e que a gente tem muito amor, faz com que a gente passe muito tempo falando sobre isso, porque isso também nos alimenta. A reflexão tão necessária para o trabalho do fotógrafo. A gente precisa produzir, e a gente tem produzido muito quando eu falei dessa evolução tecnológica, mas a gente precisa refletir um pouco mais sobre o que a gente produz. E como poderia ser essa reflexão? Quando você se senta diante do computador para olhar fotografias antigas, você que está assistindo e gosta de fotografia pode fazer esse exercício. Se você pegar as fotos que você produziu hoje e daqui a 5 anos você der uma olhada nelas, tem coisa que você vai dispensar agora que você não dispensaria. Por quê? Porque o fotógrafo ele se forma com o tempo. Ele vai se formando com o tempo, é uma amálgama, uma coisa que vai juntando e que vai formando esse olhar, essa percepção, né? Por mais que você domine a técnica, com pouco tempo você não consegue perceber muita coisa. Então a gente tem que ter essa capacidade de descondicionar o nosso olhar e ao mesmo tempo recondicioná-lo para enxergar o invisível, o que está no cotidiano, o que está no dia a dia e que nem todo mundo percebe. Porque o mais importante não é o tema que você fotografa, mas a forma com que você trata o tema que você fotografa.
Pois é, muito legal isso aí. E essa reflexão do coletivo, não é, do fazer fotográfico que a gente está conversando aqui, é fantástico. E o coletivo da foto, na verdade, nós nos reunimos o ano passado e nós realizamos 2 feiras, né? Aqui o Mercado da Foto, que é aqui no Mercado... Terceiro ano, né? 2018. Faz tempo, pois é. Então, em 2018, aí nós fizemos a primeira feira da foto aqui no Mercado de Petrópolis e a segunda feira da foto. Lembrando que tem atividades, né, decorrida da então feira. A gente vai... Vou rodar o clipezinho, aquele documentário que a gente fez da feira. Eu acho que vale a pena a gente assistir agora. E aí a gente retoma falando um pouco mais do coletivo. É muito bom. Vamos ver então. A Feira da Foto iniciou primeiramente porque a gente queria fazer a comemoração do mês da fotografia, né? E pensando como é que a gente podia articular isso, foi criado um coletivo para fazer a organização dessa feira, né? A Feira da Foto é uma iniciativa de alguns fotógrafos, né, que nós nos reunimos, o Alexandre, a Meísa, o Max, eu, e nós pensamos assim em retomar esse movimento de feiras, de eventos fotográficos, que a gente, nos últimos 2 anos, né, a cidade aconteceram vários. Então, a ideia era fazer algo que agregasse todo mundo, que a gente convidasse o pessoal para vir compartilhar esse sentimento que a gente tem com relação à fotografia, essas oficinas, as palestras, projeção. Então nós resolvemos ocupar, né, pensar em ocupar o espaço do mezanino aqui do Mercado de Petrópolis, que é um espaço que estava desativado e a prefeitura reativou, e a gente entende que é um espaço que dá para agregar, porque o Mercado de Petrópolis é um mercado cultural, é um mercado que tem sebo, antiquário, funciona aqui o Mercado da Foto, que tem estúdio, tem galerias, né, tem antiquários. Então o mezanino ele é um espaço de eventos, e nós realizamos a primeira feira da foto, um espaço que acredito que atendeu bem as pessoas que exporam. Então, foi algo assim, que a gente nem imaginava que ia chegar a esse ponto, né? Vamos dizer assim. Tá sendo muito bacana, muito importante mesmo. Esse evento ele é um evento importante porque ele consegue juntar, congregar fotógrafos, pessoas que apreciam a fotografia, fotógrafos que fotografam profissionalmente, fotógrafos que fotografam por hobby, né? Pessoas que têm amor à arte e à fotografia. A gente consegue reunir tudo isso dentro de um espaço, que é justamente o que a Feira da Foto fez e está fazendo, e faz com que crie um espaço para a fruição, principalmente artística, e para fomento da fotografia, porque quem vive de fotografia precisa também sobreviver. E esse espaço é um espaço também de negócios, de intercâmbio, de network. Eu coloquei uma oficina de retratos com celular, para o público mais amador, para mostrar que a fotografia de retratos não se baseia apenas em técnica. A técnica e o conceito, elas se casam. Então, o que eu passei para o pessoal é justamente essa questão psicológica, humana do retratado, né? Me sinto aqui nesse momento que eu estou participando desse evento, patrocinado e organizado pelo Coletivo da Foto,
participando como, digamos, curioso, como observador da produção fotográfica do Rio Grande do Norte no momento, e também participando como protagonista, porque tem um ensaio meu que está na seção de edição fotográfica, então eu me sinto parte do evento. Eu participei oferecendo uma oficina de criação e planejamento de ensaio autoral, né? E eu fui desde o início muito bem recebido pelos organizadores. O espaço destinado para a oficina era extremamente adequado, né? Então um espaço silencioso, gostoso de ficar. A gente conseguiu de fato emergir no conteúdo, né? Conversar, trocar experiências. E a feira em si estava com uma estrutura maravilhosa, né? Primeiro, por acontecer no mercado de Petrópolis, que é um local que já tem circulação de pessoas, e pela estrutura em si, né? Um espaço climatizado, muito bem organizado. A qualidade dos trabalhos expostos estava muito boa também. Então é uma feira que só vem a fortalecer o cenário da fotografia potiguar, né? Por permitir essa troca, essa conversa, esse encontro, tanto entre quem faz fotografia como quem gosta de fotografia. Cara, comemorar o Dia da Fotografia com um evento desse é super importante, né? Tem um significado muito massa, né? Porque você vê aqui que você junta várias ações, vários projetos conceituais, produtos, né? É a fotografia na essência mais forte da palavra, né? Porque você tem aqui exposições de fotografia, oficinas, workshops, bate-papos. Eu fico muito feliz quando eu vejo uma coisa dessa acontecendo, porque o cenário da fotografia é muito rico em linguagem, e muito rico em sensações, né? Em aprendizados. E isso tudo está sintetizado aqui. Muito massa, muito show mesmo. Um bate-papo, né, sobre a minha trajetória profissional, minha carreira no jornalismo, minha atividade profissional no fotojornalismo, e mostrar algumas fotos, ícones, na minha opinião, né, que eu acho interessante, que marcou realmente a minha passagem no jornalismo, que ficaram na memória. E depois que eu deixei a redação, eu comecei a trabalhar mais nessa vertente. Com o meu olhar já direcionado para aquilo que realmente me interessa, não que a pauta me pede. Eu acho uma oportunidade única e interessante, é muito boa. Esse evento está sendo aqui em Natal e a maioria são pessoas que eu já conheço. Eu fico muito mais à vontade de que quando eu fui, por exemplo, Bahia, Pernambuco e etc., em outros lugares, falar sobre fotografia ou fazer minha exposição e participar de eventos fora de Natal. Hoje foi o maior sucesso, porque é uma equipe bacana, que faz isso por amor, e que faz isso por amor de coração mesmo. Não é porque eles vão querer ganhar muito de dinheiro, não, são artistas a maioria. Você sabe como são os artistas, a maioria dos artistas são pobres, infelizmente é assim. Mas dá para desenvolver muitas coisas, isso dá esperança que justamente a fotografia não é morta, porque eu consegui ter essa parceria para colocar minha exposição, tem outras pessoal que colocou suas fotos para vender. É isso mesmo. A fotografia potiguar, ela precisa, né, cada vez mais se fortalecer e oportunizar esse espaço para que o fotógrafo venha aqui mostrar o seu trabalho, seja na forma de um bottom, seja na forma de uma camiseta, seja na forma de um chaveiro, de uma caneca, ou mesmo de uma impressão fotográfica fine art. Então, assim, os vários produtos, né, uma caderneta, um caderno, um imã de geladeira. Então, tudo isso são formas da gente divulgar e promover a fotografia. Isso significa dizer que quando você faz um trabalho com seriedade, um trabalho de responsabilidade, e as pessoas acreditam no seu trabalho, então é possível construir coletivamente. Então fico feliz que o Coletivo da Foto tenha se juntado com esse intuito e a gente espera que essa feira, e não só esse evento, mas outros eventos, possam existir e possam continuar contribuindo para a fotografia potiguar.
Então, aí essa aí foi a feira que nós realizamos aqui no Mercado Cultural do Petrópolis, né? Essa foi a primeira feira, né? Da primeira feira. E aí nós fizemos uma segunda feira em 2019, não é isso mesmo? Isso. No dia da final lá do Campeonato Mundial de Futebol, que foi o Flamengo. Enfim, a gente se lembra, né? Porque a gente assistiu esse jogo. Assistimos o jogo aqui no mezanino, né? Foi legal. E a ideia dessa... O Flamengo não foi legal. E aí nós na ideia das feiras, nós sempre fazemos oficinas, como vocês viram aí, oficinas, mostras, né? Então, e infelizmente em 2020 a gente estava com um planejamento, né? Com a ideia, inclusive a gente estava pensando em agora em agosto fazer um encontro de fotografia, em algumas coisas que nós tínhamos pensado para 2020, mas que infelizmente ou felizmente a gente vai estar retomando isso em outro momento. Que, né? aliás, Henrique, Meisa, me permitam, é necessário. Nós temos um movimento assim bastante desenvolvido, fotograficamente falando, aqui no Rio Grande do Norte. Nós temos muitos fotógrafos com qualidade, fotógrafos que precisam apurar mais o olhar, desenvolver mais a qualidade, refletir um pouco mais. E esses eventos servem justamente para que a gente possa reunir tudo isso. Nós tivemos projeções comentadas, e eu acho que isso foi muito bacana. Na primeira feira, a gente fez as projeções, na segunda a gente fez comentada. Eu acho que é muito bom, porque a gente pôde Explica aí o que é projeção comentada. A projeção comentada é o seguinte, a gente abriu uma convocatória, as pessoas encaminharam um conjunto de imagens, né, ensaios ou séries fotográficas, temáticas, mas a temática era livre. E aí a gente projetava essas fotografias e, junto com isso, o artista ou o fotógrafo fazia um comentário sobre o seu trabalho. Isso é importantíssimo para a gente conhecer o trabalho dos outros, né? E até porque o fotógrafo, quando é convidado para fazer uma atividade dessa, ele também precisa refletir sobre o seu próprio trabalho, porque ele vai falar sobre o seu trabalho, né? E Vladimir e Alexandre já nos lembravam em uma das entrevistas, que está inclusive nessa série, que isso é importante porque faz com que o fotógrafo, trazendo essas informações, acrescenta muito a fotografia que ele faz, que a fotografia não seria capaz de dizer. Com certeza. Porque esse falar sobre, em qualquer produção artística, é fundamental, né? E a fotografia ela tem um contexto, né? Tem um contexto objetivo do local que você está fotografando, das condições, e também tem um contexto subjetivo de quem está produzindo essa imagem, que é extremamente importante e relevante isso ser trazido à tona para que nós possamos fazer outros níveis de camadas, né, de leitura daquela imagem, né? É fundamental isso aí, realmente. Então, e aí, quais são as ideias aí do coletivo, né? Você está lançando aí uma websérie. Nós estamos lançando essa websérie, eu fiz a direção, a produção é de Meisa, a colaboração aqui do Mercado da Foto, que foi gravada aqui nesse estúdio, totalmente colaborativo, sem recursos privados, nem sem recursos públicos. A gente fez na raça, conseguimos reunir 17 fotógrafos nessa série, a gente queria ter colocado mais. Há esperança, né, Meisa, de que a gente possa ampliar. Fazer uma segunda temporada. Enfim. Exatamente, e até outros projetos que a gente tem em mente, né, que a gente não vai divulgar por uma questão de que as ideias não estão muito claras para a gente, mas é de boas para a fotografia, para que a gente possa ajudar a difundir, a registrar, a documentar, né, esse momento importante, que é o momento que nós estamos vivendo atualmente, independente da pandemia, que é esse momento desse período que tem muita gente produzindo e muitos trabalhos bons e que precisam ser mostrados, que precisam ser vistos. E uma série dessa natureza, ela contribui principalmente para o registro da nossa memória e para a difusão desses valores que muita gente não conhece, e ninguém valoriza aquilo que não conhece. Exato. A partir do momento que você começa a conhecer, você passa a valorizar. Então são 17 fotógrafos, é isso? Fala aí um pouco, Meisa, do projeto. E primeiramente queria falar que fiquei muito feliz quando Henrique fez Alexandre fez o convite para mim, porque até então nunca tinha produzido assim uma coisa de maior escala, né? E a escolha dos fotógrafos, né, Alexandre, a gente pensou em diversificar, não sei somente as mesmas pessoas ou vamos dizer, um tipo de trabalho. A gente procurou fotógrafos mais veteranos, fotógrafos mais jovens, e está bem interessante por conta disso.
Diversidade. Ficou bem interessante por isso, essa diversidade, né? Vamos dizer assim. E então, trabalhos que a gente não conhecia, né, Alexandre? Isso. Que a gente via falar, mas não conhecia a fundo. E como foi comentado antes, né? Essa necessidade da gente também saber do fotógrafo o porquê daquele tipo de trabalho. Isso foi uma experiência muito rica para mim. Inclusive, foi até o tema do meu TCC, né? Que eu faço uma especialização em documentário. A Alexandre é meu professor no curso. Então, foi algo muito importante falar um pouco dessa produção também no meu artigo. Foi uma experiência ótima. E os nomes, quem são os nomes e como é que vai ser? Hoje está saindo o primeiro. A gente pede que as pessoas entrem lá no nosso canal do YouTube, né? Procura lá Coletivo da Foto. O da Foto é tudo junto. DAFOTO, da Foto, tudo junto. Entra no Coletivo da Foto. Você já vai assistir o primeiro episódio que está sendo lançado hoje, a partir das 8 da noite, né? Com o fotógrafo Canindé Soares. E você vê toda a programação. Lá já existe toda a programação de lançamento. Confere os nomes e vão conferir também um vídeo que eu acho que seria interessante a gente ver esse vídeo logo, né? Agora É como se fosse o programa 0 da série, porque é o programa que acaba explicando a série, né? Vamos ver. Vamos. Se você me perguntar como seria a minha vida sem a fotografia... Eu não seria outra coisa se não fosse fotógrafo. Eu não consigo me imaginar sem ela. A fotografia ela não é mais o todo. Para mim, fotografia é fábula. É muito mais do que realidade. Parece que ela está incorporada na gente. Produzo fotografia, faço fotografia e consumo muita fotografia, porque eu gosto muito de ver fotografia também. Primeiro, eu fico muito grato de que as pessoas tenham aceito o nosso convite. O pessoal do mercado da foto, através do Henrique José, a Meisa Medeiros, que é a nossa produtora. São muitos fotógrafos aqui no Rio Grande do Norte. Essa série pega uma pequena parcela. É como se a história da fotografia potiguar fosse um filme. E essa série é uma fotografia, é um instantâneo desse momento. Agora de 2020, o trabalho que esses fotógrafos estão desenvolvendo. Inicialmente eu fiquei muito feliz com o convite do amigo Alexandre Santos para ajudar na produção dessa série, né? Porque há algum tempo a gente está nessa batalha de fazer a divulgação da fotografia potiguar. E é muito importante ver toda essa diversidade, a diversidade do olhar, a diversidade também do pensamento, porque essas fotografias elas vêm sempre carregadas de muitas mensagens e às vezes mensagens muito fortes. Acrescentam ao trabalho do fotógrafo um elemento que não é propriamente a fotografia, mas que sai em defesa dela. E isso dá uma importância fundamental ao trabalho que o fotógrafo faz na profundidade. Porque muitas vezes a fotografia não é capaz de dizer, mas o fotógrafo é. O objetivo é principalmente de trazer a luz para esses fotógrafos, para esses trabalhos e principalmente essa emergência de tratar de assuntos, de temáticas que a fotografia nos ajuda muito a compreender. O mercado da foto fica muito feliz em estar colaborando com mais essa oportunidade de contar a história da fotografia no Rio Grande do Norte, através do Autorretrato, que é uma coletânea de fotógrafos. Eu acho que uma série como essa, o Autorretrato, é de extrema importância. Portanto, a série Autorretrato é um convite também, principalmente à reflexão a respeito dessas temáticas relevantes para o nosso dia a dia, para a nossa sociedade, e ao trabalho, ao olhar de cada um desses fotógrafos que se predispuseram a participar de nossa série. Espero que você goste, espero que você possa apreciar. Estamos iniciando a nossa série e fazemos o convite para que você possa acompanhar todos os nossos episódios. Beleza, legal. É imperdível, né, conhecer esse trabalho, porque é uma catalogação da produção contemporânea, né, e também um registro, como você falou, desses 17 fotógrafos, né, que fazem parte da fotografia potiguar, né? São nomes importantes, não só os nomes mais antigos, né? E aí eu me coloco nesses nomes mais antigos, né?
mas também essa nova geração que está aí também com trabalhos muito Eles bons, são né? principalmente importantes, não pelo nome ser conhecido, mas pela importância que a fotografia tem na vida dessas pessoas, né? E, sobretudo, pela importância e relevância do trabalho desses fotógrafos. Porque a gente vai perceber que tem muitos temas que são tratados com carinho muito grande, né? Por exemplo, a questão da Ponte Nilo Navarro. Quem imaginaria que tem famílias que vivem ali embaixo daquela ponte, morando naqueles pilares? E a gente, conhecendo um desses trabalhos que vai ser apresentado, a gente vai ver essa realidade através da fotografia. A fotografia permite que a gente conheça algumas particularidades aqui do nosso estado, da nossa cidade, que de outra forma a gente não teria conhecimento. Então a fotografia também tem esse papel de comunicar, né? Porque fotografia também é comunicação, é arte, é linguagem, mas também é comunicação. Também ajuda o fotógrafo a dizer aquelas coisas que ele sente, na maioria das vezes, sim, sem palavras, somente através das imagens. Legal, muito bem. É isso aí, eu recomendo, né? Nós vamos estar acompanhando aí com amor, né? Toda semana aí um fotógrafo sendo, né, apresentado para a gente. Na verdade, são dois. Dois por semana. Dois por semana, né? Só hoje que é o dia especial da fotografia, então a partir da próxima semana vai ser 2 vezes por semana. Ah, vai ser 2 vezes, beleza. Então a gente tem programação até outubro. Até outubro, né? Sempre com novidade e querendo futuramente dar continuidade a esse trabalho, que seja em novas temporadas ou que seja de repente em outro formato. Essa é uma experiência. Eu já tinha junto com está com uma qualidade muito boa o material, está um acabamento muito bom. E está simples, né? Uma coisa simples ali, porque a fotografia Intimista, né? E o fotógrafo, né, um autorretrato. O que é um autorretrato? É um retrato de si mesmo. Então o próprio fotógrafo se apresenta, o próprio fotógrafo fala do seu trabalho, o próprio fotógrafo escolheu o seu trabalho, foi ele que disse que queria apresentar aquele trabalho. Então o autorretrato está muito importante, né? E que poderia inclusive se estender para outras áreas. A gente é da fotografia, aqui tem um ditado que diz casa de ferreiro, espeto de pau, né? Então a gente não tem voltado a olhar para a fotografia, a gente tem trabalhado muito de forma dispersa. E essa reunião de coletivos é uma forma já de reunir em torno de um objetivo comum, né? E o nosso objetivo do Coletivo da Foto é contribuir para a difusão, para a divulgação da fotografia e para o fortalecimento da fotografia potiguar. E essa série ela cumpre com esse papel, porque ela se propõe a isso, né? Ela se propõe a ser um instrumento importante de registro, de documentação, de difusão e principalmente de valorização dos fotógrafos e da fotografia potiguar. Muito bem, muito bem. Mas então, e falando ainda desse dia grande, especial para todos nós fotógrafos assim, é importante a gente estar falando também, né, da fotografia potiguar, porque apesar de nós sermos um estado periférico, né, a gente tem aqui Ceará do nosso lado, Pernambuco, que são estados que têm uma referência maior na própria fotografia, né? Se a gente pegar, por exemplo, no século XIX já tinha gente fotografando aí em Recife, né? Recife era uma das rotas de navegação em função disso, né? Os fotógrafos viajantes andavam aqui por Recife, Fortaleza também, e mais recentemente a gente tem feito uma investigação sobre a história da fotografia no Rio Grande do Norte, né? Aí tem o nome do Zé Zelino, né? Aqui em Natal nós temos outros nomes da fotografia no início do século XX, e aí você vem com essa coletânea da fotografia contemporânea, mas na verdade o que eu quero perguntar de vocês, quais são as outras cenas, os outros personagens que vocês lembram e que vocês acham interessante deixar como registro aqui, né? Tanto do que já aconteceu, como do que está acontecendo na cena da fotografia aqui, tá? Falar um pouco aí, a gente falou um pouco do nosso coletivo, mas eu acho que eu estou querendo que a gente amplie um pouco mais essa percepção e trazer algumas... Não, o que me vem na cabeça, eu acho que é a importância da gente também não ficar somente na questão da nossa capital, né, em Natal. A gente pensar também nas produções do interior e fazer um resgate de fotógrafos, como a questão do Zé Zelino, né, que a gente há pouco tempo fez uma produção sobre a história dele, baseado no livro da Ângela Almeida. Então, eu acho que é importante a gente fazer esse resgate,
dos fotógrafos, não somente de Natal, mas também das regiões dos interiores do nosso estado. E para quem está assistindo e não sabe quem foi o Zé Zelino, né? Foi um fotógrafo negro da cidade de Caicó, que tem uma história interessantíssima, que a gente não vai entrar em detalhes aqui, mas eu fico imaginando quantos outros fotógrafos não existiram, né? Retratistas, né? Então, eu acho que caberia realmente uma pesquisa. Nós temos hoje fragmentos para a contação da história da fotografia no Rio Grande do Norte. Nós temos fragmentos, né? Talvez um trabalho acadêmico, ou em nível de mestrado ou de doutorado, a graduação já seria importante também, se houvesse interesse, né? De repente você está aqui assistindo, é do campo da área de comunicação, de história, ou áreas afins, e teria o interesse de pesquisar essa temática, né? É preciso que haja também esse incentivo, porque a gente não tem incentivo. Você falou aqui, por exemplo, em Pernambuco e no Ceará, são 2 estados que valorizam muito a cultura e que têm editais de cultura que fomenta todos os campos, inclusive o campo da fotografia. E né? da produção acadêmica também. E da produção acadêmica, porque às vezes você tem uma premiação, mesmo que simbólica, né? Para TCCs, trabalho de conclusão de curso, que versem sobre a história do Rio Grande do Norte, de uma forma geral, por exemplo. Você está incentivando as pessoas a pesquisarem sobre o Rio Grande do Norte. E a gente não tem esse tipo de incentivo, que seria importantíssimo, né? Para que as pessoas sintam que isso é realmente importante ao ponto de ser incentivado. Então, quando falta esse incentivo, pouca gente tem a coragem de meter a cara e desenvolver trabalho como a gente fez agora essa série. É fácil? Não, não é fácil não. Né? Para a gente que faz com amor, é menos difícil, porque a gente tem uma consciência do que a gente está querendo, né? E da importância disso. E se falta recurso, ou se não tem como, a gente tem como. Um dá um equipamento, outro cede o espaço, outro ajuda com transporte, né? Outro se predispõe a vir, a colocar suas fotos, ajuda a divulgar de forma colaborativa. É a forma que a gente encontrou, né? Muita gente no cinema eles chamam de brodagem, de fazer essa brodagem funcionar para que a gente possa produzir mesmo sem recursos. E olha, no dia que chegar recursos aqui no Estado, o suficiente para poder suprir minimamente essa cadeia produtiva em todos os campos da cultura, em todos os segmentos, vai se produzir, vai se ver produção muito boa, porque tem muita gente produzindo, como a gente chama, tirando leite de pedra, né? Fazendo as coisas sem ter condição de fazer. Né? Eu conheço pessoas aqui que venderam carro para poder fazer um filme. Venderam o carro para poder ter o dinheiro para comprar equipamento e fazer um filme. E fez o filme, e o filme foi feito, e depois ficou sem o carro. Mas o sonho dele lá estava realizado. Né? E a história é muito bonita. A própria história já dá um filme, já dá um documentário. Né? Porque quando a vida começa, a vida real começa a parecer ficção, é hora de fazer um documentário. Né? Como professor de documentário, eu estimulo muito, né? Porque o documentário é importante também como documento. Né? E com essa passagem do tempo, se você for pesquisar fotografia, vai ser muito difícil encontrar fotografia, porque muito acervo se perdeu. Mas a gente precisa largar. Clea Bose é uma das pesquisadoras da área de história. Ela diz que quando você não tem documento que você possa atestar determinado fato, você precisa alargar essa compreensão do que é documento. E às vezes um depoimento é um documento ali que você pode levar em consideração. Mas do ponto de vista histórico, se nós pudéssemos ter acesso aos acervos da Tribuna do Norte, do Diário de Natal, a gente ia descobrir imagens belíssimas. Porque se você for olhar o mercado de arte mundial, boa parte dessas fotografias elas são documentais. E muitas delas foram feitas sem pensar em ser arte. Você pega aí o acervo de grandes fotógrafos, né? Você vai encontrar lá a verdadeira obra de arte, mas elas não foram feitas, às vezes foram produzidas para um jornal, para uma matéria de um jornal. Então, a importância de se pesquisar, de ter acesso a esses acervos, para que a gente possa ter essa história ali contada, né? E aí hoje a gente não tem um museu que se interesse em juntar essas coisas,
né? A gente vive meio perdido no tempo, assim, com fragmentos da história, né? E quando alguém se predispõe pessoalmente, porque institucionalmente a gente não vai encontrar uma universidade, um instituto, não vamos, infelizmente, né? Infelizmente, porque isso é muito ruim para a cultura, para a memória, para a história do nosso estado. E no campo da fotografia, o que nós pudermos fazer hoje é importante, porque o que se perdeu, o que não se pode recuperar é uma coisa, mas o que a gente tem registrado aqui, com o Café da Foto, com essas entrevistas, com as atividades que a gente desenvolve, isso está ficando e vai ficar, pelo menos está registrado, pelo menos as pessoas estão tendo acesso a conhecer, vão saber, lá no ano de 2020 foi feita uma série sobre fotógrafos, se alguém for pesquisar, tem aqui, a gente já catalogou hoje uns 5 trabalharam na Tribuna do Norte. Então, a gente vai perceber que muitos vêm do fotojornalismo para outro tipo de trabalho, né? A gente vai encontrar nessa série o João Maria. João Maria trabalhou muito tempo na Tribuna do Norte, mas agora, depois que se afastou, ele está se permitindo ter um olhar mais autoral, sem receber a pauta para poder produzir. É ele que determina a pauta. É a afetividade dele pela temática que faz com que ele vá até lá quando ele quiser, quando ele tiver tempo, e cada vez mais produzindo, né? Isso é maravilhoso, né? Porque depois de um tempo, o próprio fotógrafo redescobre novas formas de poder continuar produzindo, que é o caso, por exemplo, de outros fotógrafos que não estão na nossa série, alguns não estão, mas que saíram da fotografia para o audiovisual, se reinventaram no audiovisual, porque quando os jornais fecharam, os fotógrafos foram dispensados, cada um teve que se virar de alguma forma. Alguns também estão no audiovisual, conseguem produzir de forma autoral, né, e se reinventar, porque a fotografia, a linguagem fotográfica, ela está dentro do cinema, né? 24 fotografias, ou 24 frames, dá 1 segundo de filme para o cinema e 30 dá 1 segundo para a televisão. Fotografia, cinema é fotografia em movimento. Exatamente. Legal. E então, gente, Meisa, fala um pouco então agora da lojinha 35mm, né? A lojinha que você tem aqui no Mercado de Petrópolis. Fala um pouco aí da... A loja 35mm é uma loja que já existe há 1 ano. Na verdade, fez 1 ano hoje, né? No dia 19, a gente fez a inauguração. Uma loja colaborativa com um trabalho de vários fotógrafos, e aqui no Mercado de Petrópolis. Mas diante de toda essa situação, a pandemia, a gente já vinha com a ideia de fazer uma loja virtual. Aí agora eu estou com uma parceria com o Damião Paz, né, nosso coletivo também, da gente montar essa loja virtual, no mesmo segmento, né, da fotografia, das vendas de fotografia fine art, mas também com trabalhos de revelação. Então isso é algo que a gente ainda está vendo alguns detalhes, fechando direitinho, mas provavelmente até o início agora de setembro a gente vai colocar no ar essa questão da revelação das fotos e divulgar mais detalhes. Legal. Então, gente, eu quero agradecer a presença de vocês. Eu acho que a gente está aproveitando esse momento, né, comemorando o Dia Mundial da Fotografia, da maneira que a gente está podendo, né, essa edição especial do Mercado Cultural. A minha ideia é exatamente abrir esse espaço para a fotografia, porque o programa ele trata de cultura de uma maneira geral, né? Inclusive, eu quero convidar vocês também para ler. Eu estou lançando hoje também no Portal Pantinho uma coluna sobre fotografia, Escrevendo com Luz. É uma coluna que, inclusive, a gente, nos anos 90, eu, Adrovando e Marcelo Andrade, que era um fotógrafo aqui de Natal, inclusive ele hoje mora em Portugal, e nós tínhamos essa coluna no jornal 2 Pontos. Então, é uma coluna que existia um tempo lá no jornal 2 Pontos. Inclusive, quem começou a escrever essa coluna foi Marcos Ottoni, no jornal 2 Pontos. É um jornal antigo da cidade. Então, como eu estou colaborando no Pantin, que é uma revista eletrônica, então eu estou retomando, Escrevendo com Luz, essa coluna, que é uma coluna mensal, onde eu vou estar trazendo alguma reflexão e aceitando colaboração das pessoas, né? A ideia é fazer uma coluna com dicas. Então, hoje, quem quiser dar uma lida lá no Pantin, vai estar à disposição de vocês. E eu quero pedir também para vocês fazerem aí as considerações finais, né, para a gente fechar o programa. Quem quiser falar alguma coisa, uma mensagem para a fotografia, né, uma declaração de amor, né? Então fiquem à vontade aí. Meisa, você quer falar? Eu queria falar que eu estou muito feliz de estar com vocês dois aqui nesse momento, nesse dia especial.
Para quem não sabe, tanto o Henrique como o Alexandre foram meus professores de graduação e pós-graduação e membros do coletivo, né? Queria muito que os meninos também estivessem aqui, Vladimir, Damião, e dizer que esse amor que a gente tem pela fotografia é o que sustenta, né? Diante de tantas dificuldades, é o que faz a gente manter o prumo, pelo menos falo por mim. Então, é isso. Muito feliz de estar aqui nessa data e que venham mais datas, que a gente se encontre, que a gente faça outros projetos também e sempre comemorando dessa forma. Legal. E Alexandre, quero agradecer também, Alexandre, sua parceria, sua disposição, né? Uma pessoa que sempre colabora com as coisas. A gente tá querendo agradecer a iniciativa dessa websérie, né? Com certeza é algo relevante aqui para a história da fotografia. E também agradecer a todas as pessoas que fazem parte dessa história, né? Como a gente for falar o nome de todo mundo, pode ser que a gente esqueça de alguém, mas tem vários coletivos na cidade, tem vários coletivos a nível nacional, né? A gente também faz parte da Rede Brasileira de Produtores Culturais da Fotografia, que é uma entidade a nível nacional que congrega vários realizadores da fotografia. Então, tem muitas iniciativas a nível nacional, a nível regional, a nível local, né? Então, tem outros grupos que, em nome de todos eles, eu dou a minha homenagem e quero pedir para o Alexandre aí também fazer suas considerações finais, Alexandre. Eu agradeço o convite, né? Sempre bom estar conversando sobre coisas que a gente gosta com pessoas que a gente gosta, né? E é isso que a gente tem feito com a fotografia, né? Tem se reunido em nome da fotografia para poder desenvolver trabalhos, projetos, né? Tantas afetividades envolvidas. E para você que nos assiste e que gosta de fotografia, que continue estudando. É importante estudar, é muito importante estudar a fotografia e outros assuntos correlatos à fotografia. É importante também praticar, né? Ter essa prática constante, porque você vai fazendo com que a sua mente assimile determinadas coisas, né? A técnica é importante, mas a narrativa, o conteúdo é muito mais importante, né? Então, tudo isso tem uma importância muito grande. Você só vai descobrir praticando, estudando, refletindo, né? E hoje, como é o Dia Internacional da Fotografia, é um dia bom para a gente refletir. Então, eu faço convite que você reflita sobre a fotografia que você faz, dê uma olhada lá no seu acervo, selecione as melhores imagens, comece a pensar em um novo projeto, talvez um disco, um livro, uma peça de teatro que você assiste, pode dar o start para você começar a desenvolver um novo trabalho. Então, eu gostaria que você que está com dificuldade com a fotografia não desista, insista, porque às vezes a parte técnica é meio complicada, é meio chata, é como estudar inglês, né? Depois que você aprende algumas coisas que eu não aprendi ainda, dizem que as coisas se tornam mais fáceis. Então, é sempre bom persistir, né? E a gente está aqui hoje reunido em nome da fotografia, não porque a gente persistiu, porque a gente continua persistindo. Nós não somos pessoas que venceram na vida, nós somos pessoas que continuamos lutando pela vida e vamos continuar lutando até a morte. Com certeza, e é esse o que nos faz estar aqui, né? Esse amor pela fotografia, esse amor pela arte e esse amor pela vida, né? Então, quero agradecer mais uma vez a vocês, quero agradecer a você que assistiu esse programa e dizer que na próxima semana o Mercado Cultural volta, né? Nós estaremos com outra entrevista falando sempre sobre economia criativa, sobre o mercado cultural e diretamente aqui do Mercado Cultural de Petrópolis, aqui do Mercado da Foto, tá certo? E feliz Dia da Fotografia para todos nós, um grande abraço, até a próxima semana.